Você já deve ter visto lá no meu feed um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre opções. Hoje eu vou falar um pouco mais, o tema é bem complexo e bem grande, mas vou procurar me aprofundar um pouquinho mais no tema para que vocês conheçam um pouco mais sobre esse instrumento financeiro. Tá bom? Então vocês já sabem que as opções, a gente já tem prêmio, a gente tem strike, a gente tem uma data de vencimento, tá bom? A opção ela já nasce tendo o dia certo para morrer. E que nós temos as calls, que são as opções de compra, e temos as puts, que são as opções de venda, tá bom? Elas podem ser usadas para alavancagem financeira ou para proteção de carteira. A diferença entre as puts e as calls. Então eu já falei um pouquinho isso para vocês, mas para recapitular. O comprador, ele sempre, tanto na put quanto na call, ele vai ter um direito. E o vendedor, ele sempre tem uma obrigação. O comprador, na put, ele tem o direito de vender. E na opção de compra, ele tem o direito de comprar. Já o vendedor, ele tem que fazer o contrário do nome da opção. Ele tem a obrigação, em uma put, obrigação de comprar. E numa call, ele tem a obrigação de vender. Só para a gente recapitular o vídeo que eu fiz para vocês. O prêmio. Quem compra a opção paga o prêmio. Isso sai da sua conta. Quem vende a opção recebe esse prêmio. É creditado na sua conta no dia, caso você decida vender uma opção. Em relação aos nomes das opções, eu não havia falado isso para vocês. E isso aqui é uma padronização do Brasil. O mercado americano ele é diferente. Vocês não precisam se preocupar com o nome da opção. O software ele já te mostra, mas é para título de curiosidade e conhecimento. As opções aqui no Brasil elas são formadas por 4 letras relacionadas ao papel. Então, por exemplo, se eu quiser uma opção sobre o papel PETR4, ela vai ter as 4 primeiras letras do papel. PETR. Mais uma letra que significa a data de vencimento, o mês de vencimento, na verdade. E essa letra é diferente para put e para call. Depois, na sequência, você tem 2 ou 3 números que dizem respeito ao strike. O software que você vai usar, no meu caso eu uso o Trade Pro, que tem a biblioteca de opções. Ou você pode usar também o Profit Pro. Ele te dá o nome da opção e você vai ver. Você já tem, ele te mostra os strikes de cada opção. Como que é formado o prêmio da opção? Você tem 2 variáveis para formar o preço da opção. Você tem o valor intrínseco e o valor extrínseco. O que é isso? O valor extrínseco também é conhecido como o valor do tempo. O valor intrínseco é quanto que a opção valorizou acima do papel. Por exemplo, se eu comprei uma opção de compra por 21 e o preço do papel agora está 20, R$1 eu já tenho de valor intrínseco. E a diferença do prêmio para esse valor é o que a gente tem, é o que é o nosso valor extrínseco ou o nosso valor do tempo, que é calculado através de uma série de variáveis. Mas basicamente, para ficar mais fácil para vocês, a gente pode dizer assim: em relação ao tempo que a gente tem para o vencimento, é a diferença desse valor para o prêmio. Algumas opções não têm valor intrínseco nenhum, só tem valor extrínseco. A classificação das opções, como eu já falei, as calls e as puts. A gente tem 3 classificações: a ITM, as ATMs e as OTMs. O que significa isso? Vem do termo em inglês, ITM, In the Money, significa que elas estão no dinheiro. At the money e out of the money. Por exemplo, se a gente pegar uma opção de compra, onde o preço do ativo é maior que o preço de exercício, por exemplo, eu tenho o preço de exercício, como eu dei o exemplo ali, preço de exercício de 20 e o preço do ativo 21, essa opção ela está dentro do dinheiro. Se a gente tem o preço do ativo, que é 20, é igual ao preço de exercício, também 20, ela está exatamente no dinheiro. O valor intrínseco dela é 0 e aqui é 1. E fora do dinheiro,
o preço do ativo é menor do que o preço de exercício, no caso das calls. E as puts? Uma put no dinheiro, o preço do ativo é menor do que o preço de exercício. Então, por exemplo, a gente tem o preço de exercício a 20 e o preço do ativo a 19. Se a gente fosse comprador de uma put, nós teríamos aqui R$1 de lucro, somente em relação ao valor intrínseco, e se houver a questão tempo, temos mais o valor extrínseco. Preço do ativo igual ao preço de exercício, a opção está no dinheiro, e preço do ativo maior que preço do exercício, a opção está fora do dinheiro. Mais um pouquinho sobre o valor intrínseco. A gente perde o valor intrínseco se o mercado vai contra a sua posição. Por quê? Porque ela vai jogar a sua opção para fora do dinheiro. E o valor extrínseco? Se a gente se aprofundar um pouquinho no valor extrínseco, a gente vai encontrar as gregas. O que são as gregas? As gregas nada mais são do que letras gregas. Eu citei aqui para vocês todas elas e estou falando o que cada uma representa. Isso tudo, novamente reitero, vocês têm no software. O software mostra para vocês. Nós temos, por exemplo, o delta. O delta ele significa quanto que o prêmio vai variar quando varia o preço do ativo. Então, o prêmio é o que você paga pela opção. Ele mostra quanto que o prêmio que você está pagando pela opção vai variar quando o preço do ativo, quando varia o preço do ativo. O gama, quanto que perde ou ganha em deltas à medida que o preço do objeto varia. Se a gente fizer uma comparação com a física, isso é como se fosse a velocidade e isso é como se fosse mais ou menos a aceleração. O θ ele mede quanto que perde de um valor em relação ao tempo, tá bom? Quanto que a opção perde de valor em relação ao tempo. Quando vem chegando muito próximo ao vencimento, o valor cai mais rápido. O vega mostra quanto o prêmio varia com a variação da volatilidade. Isso aqui eu já falei para vocês. É um dos itens mais importantes para as opções. A opção gosta muito de volatilidade. O mercado que está mexendo bastante, a volatilidade aumentou, também aumenta o preço da opção. Ou seja, se está a seu favor e você encontrou volatilidade, isso aqui significa lucro. Altos lucros. O ROE. Quanto que o prêmio varia com a variação da taxa de juros. Tudo isso aqui, novamente, o software te dá. E, para isso tudo, com todas essas variáveis, existe, vou voltar aqui um pouquinho para escrever para vocês, existe um modelo de precificação. Modelo de precificação. Onde você pode comparar o preço que você está vendo pela opção, se ele é viável ou não. Isso aqui nada mais é do que uma planilha em Excel que eu vou disponibilizar para vocês. Pode me mandar por mensagem, por direct, alguma coisa assim, ou aqui nos comentários, que eu vou postar o link para vocês baixarem essa planilha de precificação das opções. Mais importante, risco das opções. Principalmente quando você está operando, começando a operar opções, eu sempre recomendo o seguinte, que não fazer. Não venda a opção nunca, a não ser que você tenha comprado. Por quê? Quando você vende uma opção, o teu risco é infinito. Você vai ter que, assim que você vender uma opção, você vai receber o prêmio. Mas a corretora vai fazer uma chamada de margem para garantir que você tenha o dinheiro disponível caso você seja exercido. Então, por exemplo, vamos supor que você vendeu uma call. Vendi uma opção de compra. Eu tenho a obrigação de vender. Obrigação de vender, vamos supor que eu tenho obrigação, você vende essa call com um strike de 20. O preço se move contra você, ele vai para 24. Você adquiriu a obrigação de vender por 20. É melhor quem vai comprar de você comprar no mercado a 24 ou comprar de você de 20, a 20 reais? De você. Ele vai pagar mais barato. Então você vai ser exercido, você vai ser obrigado a vender aqui. E vendendo aqui você vai ser obrigado a sair para o mercado e adquiri-la no preço de mercado. Então você vai ter um prejuízo aí de 4 reais, nesse caso por opção. Se ao invés de 24 isso aqui for para 30,
for para 40, essa diferença aqui sai do seu bolso. Então, por isso eu digo, nunca venda uma opção, a não ser que você tenha. Principalmente no começo, procure trabalhar sempre com a compra de opções. Por quê? Quando você comprar a opção, você vai pagar o que nós já falamos. O prêmio. Como que você pode usar a opção? Se você está achando que o mercado vai subir, você precisa fazer um cálculo de duas coisas. Do alvo que você acha para esse mercado e do tempo que você acredita que ele vai demorar para chegar no teu alvo. Com isso, você vai escolher uma opção, vamos supor que você tem um prêmio de 20 centavos. E aí você compra a opção, você compra uma call, apostando na alta do mercado. E o mercado sobe rápido, você encontra a volatilidade e o preço vai na sua direção. O que acontece com o valor da opção? Você pode multiplicar rápido esse valor. Tá bom? Então você pode ter entrado, vamos dizer que você entrou aqui com 1000 opções. 1000 opções vai dar R$200 mais as corretagens. Se for rápido para o seu lado, no mínimo você dobra o valor da opção. Então com 200 você vai fazer R$400. 100% do valor que você correu de risco. Tá bom? Então sempre procurem trabalhar do lado comprado de opções, nunca vendidos em opções.